Então vamos falar de JavaScript, né? A gente tá falando que, pô, JavaScript dá pra fazer muita coisa, né? Mas o meu apelo é, mano, JavaScript é muito mais do que cadastro de produto, cadastro de cliente, e dá pra gente usar pra fazer uma zoeira em casa, uma zoeira com os amigos, mano. Então, pra quem não me conhece, tô fazendo bastante palestras, né, mano? Tô trabalhando na Bitec lá, que a gente basicamente é uma fintech. Estamos contratando também, se quiser trocar uma ideia depois. E vamos começar, né? Eu sei que esse evento aqui, cara, é gente de toda parte, né, cara? Bastante diferenças de diversidades, né, de tecnologia. Mas eu vou começar falando, né, mano? Quem tem aqui, quem é programador, só pra saber, mano. Ó, tem bastante gente que não é programador também, mano. Que legal. Pô, quem trabalha com JavaScript, né? Seja front-end, seja back-end, mano. Da hora. Agora, mais específico, com Node.js, né? Pô, bacana. Caraca, mais da metade, né, mano? O negócio tá ficando popular, né, mano? Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai fazer, né, cara? Tudo isso aqui, eu tô usando tecnologias open source, estou usando o que é mais simples para mim poder fazer, sem ter noção direito do que eu tô fazendo, né? Então é até engraçado falar, né? Eu vou mostrar depois o que eu tô brincando ali, mas basicamente, eletrônica, mexer com essas coisas pra mim é tudo muito novo, né? Então eu tô sofrendo para aprender e me divertir. Então tudo isso aqui eu vou mostrar um overview e eu vou mostrar o poder que a gente tem nas nossas mãos para construir alguma coisa realmente poderosa, né? E sem gastar tanto dinheiro, né? Então vamos começar a bagunça, né? Eu vou começar primeiro falando um pouquinho como é que surgiu toda essa ideia, né? Por que eu comecei a criar... Não vou falar o que é a ideia aqui ainda, depois eu mostro o produto final ali, mas a gente já vai começar falando, né? Então, basicamente a nossa ideia, né? Eu tava na Campus Party, né? A gente tava na madrugada lá sem fazer nada, e eu falei, pô, todo mundo que usa Raspberry Pi, usa esses negócios, o pessoal usa para fazer servidor web. Eu falei, caraca, o negócio é muito poderoso, tem o poder de um celular, a gente poderia fazer muito mais coisa. E eu comecei a pensar, o que será que daria para fazer? E, claro, trazendo a zoeira pra dentro, né? Então eu pensei em fazer alguma coisa realmente na minha casa, né? Então, vou pensar mais ou menos o ambiente da ideia que eu pensei na minha casa. Então imagina que você recebeu um convidado, o convidado vai lá, né? Então tem a minha salinha aqui, tem a minha TV do lado, e aí o convidado, ele vai chegar e eu vou ter uma câmera na porta, né? Então lá na câmera, ele vai vir, vai entrar um convidado meu, e eu basicamente vou ter um robozinho aqui embaixo, mano, que vai basicamente receber informação da câmera, vai identificar quem é a pessoa e vai falar, pô, olá, seja bem-vindo de volta, né? É um negócio bem divertido. É meio perigoso também, né? Porque às vezes as pessoas confundem por causa do óculos, né? Então, de repente você tem vários contatinhos, é meio perigoso, né? Mas dá pra tomar cuidado, né? É bem divertido, é bem divertido. Então eu comecei a falar, pô, dá pra fazer coisa divertida, né, cara? Não é só... Pô, a gente viu muita ferramenta de aprendizado de máquina, várias ferramentas pra usar um monte de coisa. E, cara, eu sou programador web, né? Eu faço back-end, faço um monte de outras coisas, mas esse tipo de coisa pra mim é realmente novo, né? Trabalhar com rede, trabalhar com algumas interações é bem difícil. Mas a gente fala, pô, tem bastante ferramenta na internet, mas não é tão simples a gente trabalhar, né? Nem sempre é como a gente gosta ou como a gente quer, né? Então a primeira coisa que eu fui fazer é falar, cara, será que alguém já fez isso? Será que tem alguma coisa pronta pra reconhecer as pessoas? Só dando um passinho pra trás, né? Como é que eu cheguei nessa ideia? Eu falei assim, qual que será que são os passos pra pessoa, pra mim conseguir falar o nome da pessoa? A primeira coisa tem que ter a câmera na porta. Então beleza, tem que identificar essa pessoa de alguma forma. Então eu fui olhar a ferramenta e falei, a Microsoft tem uma ferramenta bem bacana pra poder usar, a Amazon também tem, o Google também tem, então eu escolhi pra mim o que era mais cômodo pra gente usar, e estava dentro da minha linguagem, né? Estava dentro de uma API, eu mandava algumas imagens para lá e ele retornava para mim o que eu tinha que fazer. Então vou mostrar um pouquinho só algumas APIs que a gente tem lá dentro, né? Só para mostrar o poder, né? Então, aqui eu tenho basicamente a imagem que eu vou trabalhar, né? Eu sou bem fã de Vikings, né? E aqui a gente tem vários rostos, né? Então cada uma dessas pessoas a gente tem que identificar de uma forma diferente. E a gente tem que pensar primeiro quais seriam os passos para alguém reconhecer alguém. Então, beleza, vamos pensar o primeiro passo, né? O primeiro passo é a gente pensar que a face são quadradinhos. Então a gente tem que identificar que, pô, todo mundo tem boca, todo mundo tem nariz. Então a máquina consegue identificar e conseguir trabalhar com tudo isso. Então eu trouxe uma demo que eu peguei do próprio site deles. Que esse exemplo é Python, né? Eu vou mostrar com JavaScript também, mas eu só copiei e colei lá do exemplo deles para a gente mostrar como é que isso funcionaria. Então, qual que é a ideia? A gente faz o upload dessa imagem, vou trazer só o nosso terminal aqui. A gente basicamente faz o upload dessa imagem lá pro Azure. Então, vou só rodar o Python aqui. Ele vai pegar, ele vai fazer o upload dessa imagem lá pro Azure. Então, vai precisar de internet, né?
E ele volta para mim aonde que está cada face, né? E não dá para enxergar muito bem, mas tem uns quadradinhos vermelhos em cada pessoa aqui, e ele vai falando para mim onde que estão as faces. Então, qual que é a ideia? Para cada uma das pessoas, a gente faz o upload individual, sobe para a nuvem, quando tiver todo mundo junto, a gente consegue identificar essas pessoas juntos, né? Então, é bem poderoso, mano. Se a gente pensar nos modelos que dá para brincar, dá para fazer muito bacana. Então, beleza. Eu falei, cara, isso aqui aparentemente funciona bacana, mas vamos dar uma olhada. Mexer no computador errado não pode, não. Vou dar uma olhada, então, lá nas APIs, né? Então, como é que as APIs funcionam? Eles têm uma página lá, que a gente consegue trabalhar bastante coisas, mas, basicamente, o nosso fluxo é, primeiro, eu tenho que cadastrar essa pessoa na minha base, então, pô, não é mágico, né? Eu vou pegar a minha base de informações, então, nesse evento, pô, com o seu consentimento, o organizador vai pegar essas imagens, vai colocar uma tag para falar que é você, e vai subir umas 4, 5 imagens suas pro Azure. E aí, na hora que você estiver andando pelo evento, as câmeras conseguem te identificar e falar com você ou fazer alguma brincadeira. Então, eu vou pegar uma imagem aqui. Deixa eu pegar só da nossa colinha. Primeira coisa é pegar uma imagem. Então, vou pegar essa imagem. Que, pô, nada mais é que a pessoa mais linda desse mundo depois da minha mãe, né, mano? A Lagarta, né? Vou pegar, então, pô, ela tem uma face, ela tá previamente cadastrada na minha base. Na minha base eu falo assim, né? Eu não precisei configurar nada. Tá tudo no Azure lá, eu só cliquei em abrir para poder fazer. Então, primeiro ele precisa identificar a face, né? Então eu vou lá e vou colocar o URL. Então, ó, lá embaixo, vou colar aqui o endereço. Para programador a gente consegue passar a base 64 também, consegue passar o identificador e vou passar minha chave de API. Né? Cara, é bem simples mesmo, né? Acho que qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Vou dar um send lá, ele vai enviar para o Azure e vai me retornar algumas informações. Então ele falou assim, ó, ele me retornou aí esse ID específico e ele retornou o quadradinho, né, o retângulo de onde é a face. Então ele retornou o retângulo, eu consigo trabalhar e entender onde que é. Repara que é uma lista, né, então se tivesse 10 fotos lá, ele ia conseguir identificar. Só que internamente, ele retornou um ID para mim porque ele já salvou essa face em algum lugar. Então eu vou pegar esse ID dessa face e vou para a segunda API. Então eu identifiquei a face, já sei quem é, vou pegar essa face agora e vou falar aonde que ela tá, né? Então, ó, primeiro vou passar o ID dessa face, só puxar o zoom um pouquinho mais. Vou colar essa face aqui. Cara, é bem bacana, né? E aí você tem o conceito de grupo, né? Então imagina que você tá num evento, aí imagina que você tá numa festa, numa balada. As pessoas são diferentes geralmente, né? A gente pode ter pessoas em grupos específicos e a gente fala assim, pô, não tenta identificar esse grupo de pessoas nesse lugar, porque, pô, a velocidade que ele vai ou o processamento que ele vai gastar, às vezes não compensa. Então a gente divide ele em grupos e a gente define o nome desse grupo. Então eu vou deixar só o Person ID, que é da primeira versão de API. Então o Person Group ID. E eu vou passar o default Group. Vou passar ele e vai falar, ó, quantos candidatos você pode retornar, né? Então imagina que as pessoas se parecem, né? Que a gente até brincou, né? Às vezes as pessoas estão usando o mesmo óculos ou algumas feições são bem parecidas. A gente consegue falar quantos candidatos a gente quer para nós tomarmos a decisão dentro do nosso objeto, dentro da nossa classe, né? Vou dar um send de novo, né? Tem que passar a chave de API. Então vou pegar aqui e vou passar a chave de API lá para ele. Que é basicamente a mesma que eu já tinha usado. Passei essa chave de API, vou dar um send lá e vamos retornar o resultado. Então repara, cara, 500 milissegundos, né? É bem rápido. Então ele falou, ó, eu acho que eu sei quem é essa pessoa, né? Já me retornou alguns candidatos e ele tem 50% de confiança que ele sabe quem é. Por que ele sabe que é 50%, né? Porque eu, nos meus testes, eu joguei e cadastrei as pessoas 2 vezes, né? Vou colocar aqui o candidato 10 para mostrar. E aí isso aqui pode ser algo que a gente tem que melhorar, mas aí acho que foi erro do usuário, né? Eu tenho 2 pessoas que são a mesma pessoa. Eu cadastrei com nomes diferentes, ele cadastrou 2 IDs e ele fala, é 50% cada um, né? Então eu acho que é os dois da mesma forma. Não ajudou muito essa métrica, mas a gente internamente sabe o que está rolando. Então vou pegar esse ID, que ele retornou aí da pessoa, e vou jogar para uma terceira API, para a gente saber realmente quem é essa pessoa, né? Porque às vezes não precisa saber quem é a pessoa, né? Mas nesse caso a gente quer pegar qual é a pessoa. Então eu vou colar aqui o nosso ID da pessoa, vou falar que é o default group. E vou basicamente colar a nossa chave de API de novo lá. É para mostrar, cara, é realmente poderoso, né?
Não sei nada de back-end, mas, pô, tô chamando a API e tá retornando. E olha que legal, retornou o nome da pessoa em alguns milissegundos, né? E olha que legal, para cada vez que você identificar essa pessoa, ele pode se tornar mais confiante e você pode setar mais fáceis, né? Então o objetivo é, o mais assertivo você vai conseguir para quanto mais fotos você tiver, né? Então se tiver 10 fotos de uma pessoa, a probabilidade dele errar é muito menor. Então fica bem legal de verdade para poder pegar. Então, ó, com o nome, aí eu penso já, né, na minha casa lá, identifiquei o nome, depois é só mandar para um áudio lá ou fazer alguma forma para poder receber essa informação. Então, realmente, dá para fazer muita coisa. E eu falei, beleza, vamos para a primeira entrega então. A primeira entrega eu falei, dá para pegar a fotinha dele, comecei a reconhecer os meus amigos, né, colocava a foto no monitor mesmo e comecei a trazer as informações. E aí eu comecei a pensar, pô, dá pra evoluir mais, né? Agora falta a parte da lata, falta a parte que teoricamente seria mais fácil, né? Porque o software, que é o mais difícil, ele já tá pronto. Só que eu falei, putz, tem bastante coisa que eu teria que melhorar que não tá tão legal, né? Então a gente pensa que nem tudo é como a gente quer, né? Então eu comecei a ver vários problemas. Comecei a pensar o que eu teria que fazer pra melhorar. A internet aqui tá legal em alguns casos, mas a internet da minha casa não tava tão bacana, né? Então vou trazer alguns pontos, né? Alguns dos desafios, né? Que é um tiroteio, cara. Você vai trabalhar com monitoramento de imagem, trabalhar... Eu vou falar algumas gambiarras que eu fiz aqui, porque basicamente isso aqui é um monte de gambiarra, né? Vou mostrar pra vocês também de como a gente pegou tudo isso, né? Então a primeira coisa pra mim era velocidade de internet. Então a gente viu ali que eu precisei fazer 3 requests, né? Aí eu penso, né? Imagina, você entra com a pessoa na sua casa, identificou o rosto dela, beleza. Aí ela já foi pro quarto, já foi pra outro cômodo, aí você vai lá da sala e chama o nome dela, fala, ixi, já perdeu o time. Então eu falei, ó, tem que pensar num time aí legal pra poder identificar essa pessoa sem dar muita treta. Então eu falei, beleza, mano, vamos tentar pensar alguma coisa. E aí tinha as pessoas que nunca entraram na minha casa, né? Porque, pô, beleza, as pessoas que são meus brothers lá, eu vou pegando todas as fotos, vou salvando no Azure lá, e quando ele chega, ele fala, nossa, é mágico, as pessoas me reconheceram. Mas se vem alguma pessoa diferente, eu tenho que cadastrar ela e tentar identificar de alguma forma. E aí eu comecei a pensar nas gambiarras que eu podia fazer, né? Comecei a pensar, pô, beleza, o que eu faço? Então, nesse caso aí, eu falei pra ele, ó, eu consigo identificar cada uma delas, e a pessoa que eu não identifiquei, ele vai lá na câmera e ele fala assim, meu nome é tal pessoa, e ele guarda esse texto aí com a foto dele. Então, seria um negócio legal de fazer. Só que aí, essa ainda não é a gambiarra que eu mais me orgulho, né? Essa aqui que eu vou mostrar que eu mais me orgulho, né, mano? Então imagina assim, beleza, eu tô usando o serviço lá do Azure, que acho que tinha 1 ano de graça pra me usar. Tô usando vários serviços gratuitos aqui, só que eu precisava de um text-to-speech, né? Pegar um texto e converter para um áudio, né? Para alguém falar. E qual que é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para isso, né? Então vou mostrar, né? Então imagina que o robô chegou lá, recebeu a informação do Azure, tá só o texto, né? Daí do texto eu tenho que pensar. Eu pensei, cara, tem uma ferramenta que a gente usa bastante, mano, que talvez ajude melhor, né? Que nada mais é que o nosso Google Tradutor, maluco. Eu basicamente faço um request pra lá, dentro do request do Google Tradutor, ele me retorna um string, eu salvo, basicamente um arquivo, né? Eu salvo na minha pasta, eu converto ele pra MP3. Ó, MP3 ainda é usado, mano. Salvei no MP3, volto pro robô e dou um play, né, mano? Então a gente pensar, cara, dá pra fazer muita coisa bacana pensando mais simples, né? Pô, se a gente fosse tentar usar, ia pagar Google, ia pagar outras ferramentas, mas aqui no tradutor funcionou lindo na primeira versão. Ficou meio robótico assim, mas pô, eu não queria nada natural ainda, eu queria fazer funcionar. Então vou mostrar então como é que isso aí funcionou, né? Vou pegar aqui então um textinho, né? Deixa eu pegar aqui o nosso exemplo. Eu quero sim. Então, olha que bacana. Deixa eu só fechar esses lixinhos que estão aqui. Então, qual que era a nossa ideia, né? A primeira coisa, eu tinha que converter algumas fotos, né? Eu tinha que entender o fluxo disso tudo. Então, vou mostrar essa primeira foto. Então, essa foto é uma foto conhecida, né? É de uma pessoa que já está cadastrada lá, mas eu queria realmente saber se ele faz, né? Porque, ó, o penteado dela tá diferente, né? O olhar dela tá diferente, mas é a mesma pessoa. Então, o que que acontece se a gente tentar rodar, né? Então, vou colocar aqui, cara, nem se preocupa com código por enquanto, né? Mais para mostrar o poder que a gente tem na nossa mão. Vou só puxar esse terminalzinho aqui mais para perto, para não confundir a gente. Então, beleza. Vou entrar lá. Eu vou deixar só o áudio ligado aqui. Tem que dar um zoom, né?
Então eu tô usando uma arquitetura de eventos, né? Não vou entrar muito em detalhe nisso aqui porque não é tão importante agora pra gente. Mas eu vou basicamente mandar rodar esse projeto, né? Então eu vou pegar lá, só vou abrir a pastinha. Então eu vou fazer o upload dessa imagem lá pro Azure. Deixa eu só entrar na pastinha. Vou fazer ele o upload lá e vou rodar ele pela primeira vez. Olá, Lagerta. Seja bem-vinda de volta. Aí ficou top, né, mano? É muito da hora. Só que assim, não dá pra ver muito aqui, né? Não é objetivo também, mas ele vai mostrar os quadradinhos, vai mostrar aquela mesma informação que a gente viu lá. Então, beleza, era uma única pessoa, era a única mina, né, nesse caso. E a gente pensa, beleza, e se a gente pegasse uma pessoa que ele não conhece, né? Deixa eu fazer um... Vou dar uma improvisada aqui, peraí. Vou pegar o nome do organizador aqui rapidinho, mano. Vamos ver se funciona mesmo, né? É assim que a gente faz. Ô, mano, jogador de futebol, né, muito mano? comum, né, cara? Vamos ver. Não, tem que achar ele aqui, mano. Ô, louco, né? Não é tão difícil, não. Vou pegar aqui, então. Ô, mano, você tá me ajudando, né, mano? Beleza. Vamos pegar. Cara, nunca mais vai me ajudar, mano. Ó, vou colar aqui. Eita, pera aí que ele pegou o base 64. Pô, vamos ver... Ixi, essa aqui não tem olho, né? Pera aí. Acho que essa aqui deve estar mais fácil de ver, né? Vou pegar aqui. Vou abrir a imagem, vou pegar o endereço da imagem. Porque, pô, para mostrar que realmente tá funcionando, né? Deixa eu colocar só entre aspas. Colei, vai compilar e eu vou mandar rodar agora, né? Então vamos ver aí. Desculpe, não reconheço essa cara feia. Tente novamente. Não foi eu que falei isso, mano. Foi o robozinho, né? E qual que é a melhor parte de você criar o seu próprio robô, né? Aí vem a... Cara, imagina isso em casa, mano. As piadinhas. Imagina, tá mó tédio, eles lançam uma piada nova. Você fala, pô, mano, nem precisava de vocês. Ó, legal, velho. Então, ó, eu vou pegar um outro caso que é um caso mais complexo. Esse caso aqui é algum caso que vai vir em casa, né? Aqui eu tenho 3 pessoas, né? Tenho algumas pessoas aqui que estão meio de fundo. Tenho ela aqui também. Ela eu já sei que tá batida, né? Ela já tá reconhecendo bem. Mas eu queria ver essas pessoas. E essas pessoas, elas não estão na minha base. Então, o que daria pra me fazer? Vou salvar aqui de novo e vou mandar rodar, né? Então, nesse momento, faz o upload pro Azure e volta pro nosso código, né? Vai trazer as faces e vai falar alguma coisa. Olá, Lagerta. Seja bem-vinda de volta. Mestre, 3 pessoas não foram reconhecidas. Peça para elas se identificarem individualmente. Agora o robô te chamar de mestre é outro nível, né, mano? Aí é outro nível demais, velho. Então provamos que dá pra fazer muita coisa bacana, né, cara? Dá pra realmente... Cara, e eu não gastei um centavo pra fazer, né? Gastei só a curiosidade pra pesquisar no Google e tentar fazer. É o meu apelo, mano. O poder tá nas nossas mãos, a gente pode fazer... E eu falei assim, ó, beleza, consegui fazer funcionar, saiu o áudio ali do Google Tradutor. Hoje eu troquei o Google Tradutor pela própria Siri, que é só rodar um say dentro da máquina e ele vai funcionar. E aí eu comecei a pensar, né, pô, tem que melhorar a internet, tem que melhorar às vezes o consumo, porque ele vai gastando por API lá, você tem um tempo gratuito para poder usar. E eu falei, beleza, vamos pro OpenCV, né? O OpenCV é uma ferramenta de computação visual, que é open source, e dá pra fazer bastante coisa, né? Então, a gente viu lá que a primeira etapa era recortar ele. Então, se eu conseguisse recortar, já seria a minha primeira etapa. Então, vamos tentar falar um pouquinho dele, né? Então, ele basicamente... Olha que louco, mano. Você consegue pegar, colocar um joguinho... Imagina você tá jogando Counter-Strike, você mexe o dedinho assim, e dá uns tiros, mano. Dá pra fazer uns negócios muito legais, né? Dirigir, mexer no braço e tudo mais. Daria pra fazer o tracking de objetos, né? Pô, não fiz nada disso. Tá lá no objeto deles, tá lá no site, se quiserem dar uma olhada também. Mas eu pensei e falei assim, como é que eu trago isso mais pro meu contexto, né? E aí eu vi, basicamente, esse vídeo aqui, mano. Olha que louco, velho. Consigo recortar as pessoas em tempo real dentro de um vídeo e consigo falar quem ele era. Então, pô, isso aqui resolveria lá em casa, né? A pessoa passou, já peguei ela, recortei e mandei pro Azure. E aí eu vou falar de uma outra coisa, né? Que é meio um parênteses. Aqui, nesse caso, o que a gente geralmente faz? A gente sobe essas imagens na máquina, reprocessa elas, e aí a pessoa passa de frente da câmera e eu consigo pegar o nome e tudo mais. Só que eu tô falando de API em nuvem, né?
Como é que eu sei o momento de mandar pra nuvem? Aí eu vou contar uma outra gambiarra que eu fiz, mano. É cheio das gambiarras, mano. Qual que é a ideia? A pessoa chegou, eu identifiquei o movimento dela, o frame trocou. Eu vou dar 1 segundo de pausa e vou mandar o print, tá ligado? Então ele passou, tirei o print e faz pro Azure pra ele não ficar tirando toda hora. Porque senão não dá pra saber, né? Então, chegou lá, down de 1 segundo e manda direto. E aí funciona, né? E aí ficou bem bacana. Só que eu tive várias dificuldades, né? Uma das mais difíceis é o ambiente, né? Por mais que tenha Docker e tudo mais, tudo isso aqui é no C++. Então ele precisa compilar para cada uma das arquiteturas e foi bem complicado, né? Então a instalação para mim foi a coisa mais difícil. Hoje a instalação tá bem complicada para mim, mas para outros serviços estão funcionando, mas esse tracking específico foi bem complicado de fazer. Falando do software que eu estou usando ali, eu já vou mostrar para vocês o device, foi bem complicado porque ele é de baixo processamento. Então fica complicado de processar, né? E o suporte, não tinha, pelo menos para mim, de Node lá, não tinha tanto suporte, porque era uma pessoa só que estava cuidando, por mais que perguntava as coisas, não era tão rápido de responder. Então eu falei, não sei se vale tanta pena a gente fazer, né? E aí o autoprocessamento. Então, toda vez que eu precisar inicializar a aplicação, eu reprocesso todas as faces, então eu tenho que ter um tempo para reprocessar todas as faces na minha máquina, para só então começar a fazer. Então, a gente está falando de um hardware que aguenta 4 GB, cara, e eu estou rodando um monte de outras coisas juntos, não estava funcionando tão legal para mim, né? Recarregar os rostos, né? Então toda vez que tivesse uma face nova, eu tinha que registrar ela para ele ficar mais inteligente, subir. Então realmente para mim foi meio complicado. Eu falei assim, cara, acho que não vale tanta pena eu ficar reprocessando isso, porque o tempo que eu estou processando aqui é o tempo que vai demorar de internet. E era um tempo aceitável no fim, né? Mas no fim foi o melhor dos mundos, foi juntar os dois. Então eu usava o OpenCV para recortar a face, para mandar para o Azure, eu já tirava uns requests. E outra coisa legal, né? Você consegue processar essas pessoas se você não identificar, e aí sim você manda pra nuvem, né? E aí fica mais fácil de trabalhar. E eu falei, pô, vamos pensar, né? Só que aí vocês devem estar pensando, né, mano? O que aquela lata ali tá fazendo aqui, né, mano? Uma lata de breja num evento de nerd, né? Aí sim. Então eu apresento pra vocês, né, um projeto que eu, pô, realmente sofri bastante. Eu vou falar pra vocês depois da dificuldade que eu tive, que as pessoas vão me chamar de besta mesmo, mas foi bem legal. Então, eu tenho LEDs aqui, né? Eu vou mostrar daqui a pouco funcionando. Eu tenho um Raspberry Pi, que é basicamente um hardware de baixo custo também. Gastei acho que R$200 no Brasil para poder comprar. E tem bastante outras coisas aqui pra gente ver também. Daqui a pouco a gente roda ele pra gente fazer. E aí, mano, aí eu quero um voluntário pra isso, né, mano? Daqui a pouco a gente fala qual foi a maior dificuldade pra fazer a parada, mano. Então eu falei, mano, beleza. Software, tinha API, tinha coisa pra me chamar, tinha outras coisas. Mas aí hardware, cara. Como é que eu faço com hardware, né? Porque, pô, não é só instalar um hardware e deletar depois, né? Você tem que entender onde as portinhas e tudo mais. E aí eu falo, né, mano? Pra mim foi muito difícil, né? Então, qual que você acha que foi a maior dificuldade que eu tive? Pode falar qualquer coisa, mano. Ó, a gente tá falando de um software que tinha LED, tinha lata, tinha internet. Fala alguém do fundo aí. Qual que foi a maior dificuldade? Acender o LED. Ó, o maluco acertou, mano. A maior dificuldade foi acender o LED, mano. Cara, eu fiquei 2 semanas pra acender o LED, mano. 2 semanas. Eu construí o software muito rápido, mas o LED foi muito difícil. Porque pra mim, não tava muito claro que o nome da porta não era o mesmo nome do pino. Então eu falei, pô, mano, não tá funcionando. Aí eu bati no pino sem querer, o negócio acendeu, eu falei, ixi, mano, que é isso aqui, velho? Aí eu descobri que o pino tava diferente, né? Então foi, pô, mano, pra mim foi muito difícil fazer isso, né? Mas vamos ver agora como é que isso tá funcionando, né, mano? Vamos ver, cadê o meu... Ah, eu fui zoar o cara que foi embora, mano. Você é louco. Então, ó, eu vou ligar o FaceTime aqui só pra mostrar a brincadeira. Lembrando, né, tudo isso aqui é uma brincadeira que eu fiz em casa, não é nada profissional, é algo que eu fiz realmente pra tentar mostrar o que daria pra fazer com programação, né. Então, ó, aqui eu tenho uma lata de cerveja. Tô querendo um patrocínio dessa lata de cerveja faz um tempo, né, mano? Mas a versão de colecionador foi mó treta cortar, né? E dentro eu tenho um Raspberry Pi, que é um dos softwares baratinhos que a gente tem lá. Que o pessoal tá até me zoando, né? Você podia usar um Arduino pra fazer isso aí, que é de boa. Eu falei, mano, não sei nem no normal, imagina fazendo no difícil, né? E aí eu tenho outro, que é o software que ficaria na porta. Então aqui eu tenho uma câmera, e aí ele é aqui também, né, cara? Tá bem underground mesmo. Então tudo isso aqui tá conectado via internet. E vamos tentar fazer a primeira brincadeira, né? Então, ó, vou pegar aqui. Eu já tô... Deixa eu ver só se eu acesso ele. Então eu vou só colocar minha senha.
Aí a senha aparece, né? Mas já era hackeada. Tô usando um software muito doido, mano, que eu descobri essas semanas aí pra gente fazer proxy, né? Então você acessa pelo endereço da web que redireciona pra que tá aqui, né? Então é muito legal. Então é o seguinte, vou pegar aqui. Deixa eu só ver se vai funcionar. Então, primeiro passo, eu vou rodar um comando. Então, eu estou dentro da primeira câmera, que é a pequenininha, e o outro já está conectado. Só que o outro não precisa entrar nele, porque eu criei um serviço que roda em segundo plano e todo mundo se comunica. Então, qual que é a ideia? O áudio, por enquanto, está saindo do meu Mac, a lata está saindo o LED, tomada de decisão, e basicamente o pequenininho aqui está tirando a foto, né? Então, ó, vou mandar rodar e vamos ver o que acontece, né? Ó, a luz fica vermelha. E vamos ver se ele vai identificar, né? Então pegou, ó, fica ligado no LED aqui, né? Tá subindo pro Azure. Tá no 4G, mano. Vamos ver se vai funcionar legal. Pô, mano, esqueci de ligar o serviço de som. Pera aí. Oh, se não ligar, não vai, né, mano? Vamos tentar de novo. Então ela fica vermelha. Beleza, agora vamos ver se ele vai. Olá, Érico Endel. Seja bem-vinda de volta. E o LED acendeu, maluco. O negócio é muito louco, mano. Mas é muito legal, cara. Dá pra fazer muita coisa divertida. E é só criatividade, né, cara? É só tentar realmente fazer alguma coisa pra diversão, pra zoeira. Então, cara, já tô pensando em várias piadas ruins, imagina. O pessoal passa de frente, faz alguma piada zoada. É mais pra essa ideia, né? Então vamos tentar usar mais as coisas pra brincadeira, né? Então, mano, ficou lindo. O LED tá funcionando. Agora os próximos passos. Já tô querendo meter uma rodinha ali. Não sei pra que colocar rodinha na lata, mas já tô pensando o que eu vou fazer ali. Porque todo mundo coloca lá a rodinha. Não deve ser difícil também. Vou tentar colocar também. Mas eu acho que, mano, o difícil ali é a internet, né? Agora a gente viu que eu vou conectando eles via SSH, então eu tenho que conectar via internet. Então tudo isso depende de internet. Mas pra gente, a gente viu que realmente não foi um problema, né? Então, o meu apelo é, cara, como é que a gente mistura trabalho, como é que a gente mistura diversão e como é que isso traz pra gente realmente aprendizado, né? A gente viu, pô, no fim eu fiz uma zoeira, mas, pô, entendi como é que o hardware funciona, eu entendi como é que liga um LED, eu entendi o ciclo de vida de uma aplicação. Então, pô, se a gente começa a pensar mais em construir coisas pra zoeira, o nosso nível técnico vai ir muito mais longe com a gente se divertindo, né? E é o que eu falo, né? Vamos tentar fazer as coisas fora da área de conforto, né? Quando chegou a primeira semana essa lata, os LEDs lá, eu falei, putz, eu vou queimar esses LEDs, porque eu não sei colocar lá. Eu falava, será que se eu ligar primeiro ele vai desligar o outro, vai queimar, o que vai acontecer? Então realmente eu tive um aprendizado, eu tive que me reinventar para poder entender. Então pra mim foi uma dificuldade muito grande, mas pra mim, pô, tá muito divertido, né? E agora é só pensar em mais longe do que dá pra fazer. Aí, um parênteses, né? O Google Assistente, ele é open source, então eu tenho uma versão lá que eu instalei o Google Assistente aqui, e eu consigo dar comandos de voz, cara. Então eu coloquei um microfone, vagabundo mesmo, um microfone bem zoado lá dentro, e eu dou os comandos de voz, a lata acende e funciona. Eu falei, mano, vou pagar $200 no Google Assistente? Não, mano, vou fazer o meu próprio com uma lata de cerveja, né, mano? Muito mais legal, muito mais underground, né? Então, mano, esse aqui é meu site, né? Todas as palestras que eu tô fazendo ao redor do mundo tá lá também. Esses conteúdos que eu tô fazendo, eu tô publicando tudo lá. Se vocês quiserem acessar no ericwendel.com. O apelo é basicamente, mano, compartilha com a galera, vamos falar, vamos tentar fazer a galera se divertir criando tudo isso. E, mano, principalmente, muito obrigado a todos vocês, mano. Então, pô, aqui tem já o código de barra, né? Se não quiser, o link pra apresentação tá ali também. Tem o curso de Node, cara, pra quem tá querendo começar ou quem já trabalha com Node, gratuito lá também, pode pegar e fazer. Se quiser falar que a palestra tá uma bosta, fala no Twitter também que mais pessoas veem, fala também, né? As pessoas saem do armário pra falar, não, tá zoado isso aí. Beleza? Então, muito obrigado novamente, valeu! Nós temos alguns minutinhos, então estamos espaço para perguntas, Eric Wendel. Ô, louco. Quem tem uma pergunta? Pessoal correndo das perguntas, né, mano? Não, almoçaram feijoada, agora vão ter que perguntar. Vamos lá. Boa tarde, Eric. Valeu pela apresentação. Oh, valeu.
Agora que você deu a ideia, mano, eu também tô pensando em já fazer umas zoeiras. Você consegue, ou eu conseguiria, não sei, vou basear na sua ideia, fazer uma conexão entre a câmera, o seu robozinho que você fez, e conectar, por exemplo, aquelas entradas digitais que a gente coloca em porta. Uhum. Fechadura digital. Legal. Isso. A gente consegue fazer esse tipo de ligação? Cara, dá pra fazer tudo, porque no fim é 0 e 1, né? True ou falso que chegou lá, a gente manipula. É que aí os caras de eletrônica vão saber falar melhor que eu, né? Mas eu também imagino que seja isso. Por exemplo, eu tava vendo lá de cadeados pra poder fazer. Mas pra brincar só, né? Pra entender como é que tava funcionando. E, cara, dá pra fazer muita coisa. Mas eu acho que é mais começar a trazer esse contexto mais pra perto da gente de eletrônica pra poder ver o que dá. Mas, putz, reconhecimento facial funciona, acho que meter o dedo lá com a digital é de menos, mano. Beleza? Mais perguntas? Oi, se quiser trocar uma ideia depois, vá lá aí na frente, mano. Eu vou estar aí o resto do evento também, fazendo bagunça, porque é isso pra gente ver. Beleza? Muito obrigado então, mano. Valeu. Obrigada, Eric.